Fala milionário, fala milionária, Emerson Almeida por aqui, do canal Eu na Bolsa com você, passando para dividir o nosso estudo diário com relação ao comportamento dos preços do contrato futuro de milho na B3. A gente está estudando tanto o vencimento de maio quanto o vencimento de setembro. Você que chega agora aqui, me dá prazer da tua audiência, muito obrigado, aí tem aqui minha gratidão. Caso ainda você não esteja inscrito no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, se inscreva lá, ative o sino de notificações, que assim que eu subir um vídeo você já vai ser prontamente informado, beleza? A gente estava falando aí em relação à expectativa tanto do vencimento maio quanto do vencimento de setembro. Para saber do vencimento maio, o milho usa as três letras CCM, você vai colocar aí depois, para saber o maio, a letra K e o ano 20, né, que corresponde ao ano, então CCM K20. E o estudo do U, você vai pegar CCM U20 para poder saber como foram as cotações aí, beleza? Na quinta-feira, véspera do feriado, a gente teve, último dia de abril, lá a gente teve o fechamento do maio a 47,30. Hoje, nessa segunda-feira, abriu a 47,70. Né? O mercado abriu um pouquinho mais em cima, chegou a fazer uma mínima abaixo dessa abertura 47,45, depois correu para uma movimentação de alta, fazendo a máxima 48,17, fechando no 48. Isso aí mostra para nós a seguinte situação. No vencimento maio, a gente está tendo uma disputa bem aberta entre comprador e vendedor, né? Os comprados querendo levar o preço na direção para que esteja mais próximo do vencimento do Exalc, que já está acima do nível de 48. Então a intenção é fazer com que o mercado coloque os preços aí em alinhamento, né? Ou em um determinado momento o Exalc vem buscar o preço de maio, ou o maio vai buscar o Exalc. Essa liberdade é o mercado que acaba assumindo, né? Ou quer colocar o preço mais abaixo, ou o Exalc vem e coloca o preço mais acima, enfim. Essa é a liberdade de oscilação que tem. O que a gente viu hoje foi uma expectativa para o dia de hoje, para o maio, que viesse por uma ponta da baixa, isso não se confirmou, né? Aí a gente teve então uma falha no fluxo do dinheiro, mostrando uma intenção um pouco mais clara por parte dos compradores, e me chama a atenção hoje, claro que com o volume em relação ao de quinta-feira, hoje o volume dessa segunda-feira foi de 34 milhões, um volume maior, né? Então mostra realmente um pouco mais de intenção da ponta compradora. Eu quero ver se isso se estende para o pregão de amanhã, e já vou dividir logo pela manhã através do casting que eu faço com os alunos e com os mentorados, e também escrevo ali o texto no grupo do WhatsApp para poder dar um direcionamento. Quando a gente fala de setembro, a gente já observa que hoje foi mais um dia para o setembro com pouco volume, né, mas com oscilação, ele teve volatilidade, oscilou entre o nível mínimo, que foi 42,92, ali 42,95, foi 42,95, foi o preço de abertura, né? Ele abriu nesse nível, ele fechou 43,20 o setembro, abriu lá em cima abriu para baixo, desculpa, fechou 43,20, abriu caindo, dando a impressão de que fosse entregar o fluxo do dinheiro para uma ponta da baixa, e depois começou a ultrapassar aquela região que era importante do 43,55 e ganhou 43,85. Tinha depois 44,10, ganhou acima do 44,10 quando fez a máxima 44,19, porém o fechamento ficou abaixo do 44, lá no nível de 43,99. Mostrando também que para o setembro, a gente esperava aí pelo fluxo do dinheiro uma intenção um pouco mais vendedora, apareceu no começo do pregão, e aí nós estávamos esperando que o volume aumentasse, né? O volume não aumentou nem na ponta da venda e nem na ponta da alta, e porém os comprados hoje levaram a vantagem aí no vencimento de setembro, mostrando que eles estão bastante atrelados com relação ao comportamento do dólar nesse momento, que segue aí batendo níveis máximos, aí cada vez subindo mais o dólar. Isso aí gera uma expectativa para a exportação, porque a gente está falando do vencimento de setembro, né? Um contrato onde o foco dele não é exclusivamente a exportação, mas boa parte do que é produzido e colhido com relação ao que diz a segunda safra e pertinente ao vencimento de setembro, reflete então perspectiva de exportação. Com o dólar mais firme, não é que não apareça o vendedor, pelo menos nesse momento ele fica com uma intenção um pouco de venda um pouco mais tímida, e aí sobra espaço para o comprador. Porém, reforço que a força do comprador hoje no setembro foi um pouco duvidosa, mesmo que ele tenha prevalecido, por causa do volume financeiro total, que foi aí menos de 14 milhões de reais em relação ao último vencimento, que tinha, ao último dia de pregão, que foi na quinta-feira, que tinha passado de 30 milhões. E foi uma movimentação
que mostrou uma oportunidade na ponta de compra, né? Foi ali um pouco mais na ponta de compra na última quinta-feira, mas no final do dia, ainda entre a comparação do fluxo do dinheiro, prevaleceu o movimento um pouquinho vendedor, e aí a gente esperava que isso fosse acontecer hoje, fosse estender esse movimento, não estendeu, então falhou tanto no maio quanto no setembro, acontece. Essas falhas servem justamente para a gente poder medir a força entre comprador e vendedor. E aí essa avaliação aí, então, para o setembro, me chama a atenção a intenção do comprador com pouco volume, gerando aí ainda, né, o respeito por parte do comprador que se posicionou e mantém a sua posição aí, tá certo? Então, os números eu vou voltar aqui só para passar os números do maio, né? Já que ele fez o fechamento no nível do 48, tem que ir acima do 48,10, 48,60, 48,90, 49,40. O maio para baixo do 48 tem o 47,90, 47,50, 47,10 e 44,60. Quando a gente vê o setembro com o fechamento no 44, precisa passar o 44,10 para romper lá acima daquela região que fez hoje 44,20. Depois a gente tem como objetivo 44,40. Então 44,10, 44,40, 44,90 e daí depois a gente vai ter ali 45,30. Na ponta da baixa, abaixo do nível de 43,99, ali onde ele fechou, 43,85 chama atenção, 43,55, um número muito forte, que foi ultrapassado, mas precisava ter mais volume, enfim, mas é um número de referência, 43,55 e depois abaixo 43,30, tá certo? Seria esse o estudo que eu queria dividir com você. Muito obrigado pela tua audiência, tanto aqui pelo Instagram, através do IGTV e lá pelo canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, tá certo? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.